Boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu preguei no canal sobre João, capítulo 8, versos 30 até o 36. Jesus dizendo ali, tem como tema Jesus dizendo sobre a sua missão aqui na Terra. Jesus iniciou o chamado dele por Deus, um ministério aos 30 anos. E durante 3 anos e meio, Jesus cumpriu o seu chamado aqui na Terra, expulsando demônios, curando enfermos, libertando pessoas cativas no cativeiro de Satanás, salvando, ou seja, propagando o reino do céu aqui nessa terra. Aleluia. E até os 30 anos, Jesus esperou. Jesus esperou até completar, os seus 30 anos para iniciar o chamado de Deus na vida dele. Então, antes, o que Jesus fazia? Orava, jejuava, trabalhou como carpinteiro. E ali, amados, no templo, aprendendo com os rabis, Jesus sentou para aprender. Olha que lindo, que humildade. O Todo-Poderoso, o único perfeito, santo, sentou para aprender. É a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E que Jesus diz no verso 8: conhecereis a verdade vos libertará. E eu sempre falo, vos condenará, porque nos outros versículos Jesus dizendo ali, quem é as pessoas que são servas do pecado, elas vão o quê? Ficar ali, sendo servas do pecado, servas do diabo. Vão ali estar sendo condenadas pelos seus pecados. Não quiseram a verdade de Deus, não quiseram se submeter, se posicionar à verdade de Deus, então o quê? Estão condenados. As pessoas que vivem nas práticas pecaminosas estão condenadas. Mortes espirituais, sim. E aqui nessa terra, amados, dizer que vivem bem sem Jesus é uma mentira. É um total engano. Porque o diabo só veio para matar, roubar e destruir as vidas. E Jesus veio o quê? Para trazer vida em abundância. Para trazer vida eterna. Para trazer libertações, salvações. Aleluias. Em Jesus Cristo. E eu e você estando bem posicionados com a palavra de Deus em obediência, pode ter certeza que nós vamos ter uma boa colheita. Teremos uma boa colheita, sim. Não tem como plantar pecado e ter uma boa colheita. Jamais. Não tem como plantar engano e ter uma boa colheita. Não tem como plantar adultério e ter uma boa colheita. Não tem. Não tem como plantar mentiras e ter uma boa colheita. Não tem como plantar prisões nas condições pecaminosas de vícios e ter uma boa colheita. Tanto na saúde física, quanto da mente, quanto da alma, os sentimentos, as emoções, o coração espiritual. São destruídos, amados. Sim.
Infelizmente, e o que? Felizmente. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Se eu obedeço a palavra, você obedece a palavra, pode ter certeza. Nós vamos passar por aflições. Não serão tudo um mar de rosas. Mas com Jesus nós vencemos. Com Jesus sim, amados. Jesus é a saída. Jesus é a saída. Jesus liberta. Jesus continua curando, continua salvando, continua libertando. E as pessoas que verdadeiramente se posicionam com Deus são as pessoas mais humildes que tem, porque reconhecem que não são nada sem Jesus Cristo. Reconhecem que nada é mediante as forças dos seus braços, e sim por intermédio, pelo principal intermédio do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, em todas as áreas de nossas vidas. Não tem como você estar colhendo aí a prostituição, pessoas solteiras saindo aí, né? Vou dar o exemplo de um homem e sai com uma mulher e tem relações sexuais, ou uma mulher também sai com um homem, tem relações sexuais, leva para casa, vão para o motel. Só colhem destruições. Mesma coisa uma pessoa que está num adultério. Vai lá, saindo com homem casado, com mulher casada. Aí até, né, o homem ou a mulher acaba divorciando, fica. Mas essa pessoa, se ela verdadeiramente não se posicionar em Jesus Cristo, já está colhendo o que causou para o próximo. Já está colhendo, claro. E se não se posicionar verdadeiramente obedecendo a Jesus Cristo, renunciando os pecados, colherá ainda mais maldições. Não só para ela, para a pessoa, mas também para toda a geração, os filhos, e os filhos dos seus filhos, tem aquele louvor lindo, né? E os filhos dos teus filhos, para quê? A palavra que encontra em Deuteronômio, capítulo 28. Se me ouvires e me obedeceres, eu vos abençoarei. E até 1000 gerações. Olha que promessa de Deus, aleluia. E tem muitos vivendo assim. Agora, se não obedecer a Deus, se verdadeiramente não se posicionar com a verdade que nos liberta de todo engano, de toda mentira, de toda prisão na sujeira do pecado, são destruições e mortes na certa, maldições e mais maldições que ali vão de gerações e gerações. Se uma pessoa verdadeiramente não se posicionar, e muitos têm, não, mas eu tenho fé em Deus, não, mas eu obedeço a Deus. Obedece nada, nem lê a palavra, não, nem lê a Bíblia. Não conhecem a Deus. Uma pessoa que não lê a Bíblia, mas não é só de ler e ouvir, né? A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas praticar a palavra de Deus. Praticar. E o povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia diz no livro de Oséias, e muitas pessoas aí sendo destruídas pelas adversidades, pelo inimigo, que ele não está como nunca esteve, nunca estará de brincadeira, porque ele só veio para roubar, matar e destruir as vidas, sim, as nossas vidas, se a gente verdadeiramente não nos posicionarmos com Deus. Obedecer, renunciar ao pecado. Renunciar o pecado. Dizer não às tentações. Dizer não. Enquanto você continuar aí na condição pecaminosa, na sujeirada do pecado, muitas ruínas vão acontecer na sua vida. Em todas as suas futuras gerações.
Ai, tá me amaldiçoando? Não, é a Bíblia. É a Bíblia. Você pode ver de gerações em gerações passadas, as gerações e gerações que futuras que estão aí nascendo agora. Gente, as pessoas aí saudáveis, bem, porque teve um posicionamento de Deus lá no passado, com Deus lá no passado. Foram se levantados ali servos e servas fiéis, ou pessoas que estão se levantando agora. Jesus está levantando agora, né? Jesus. Estão se posicionando verdadeiramente com a palavra de Deus. Aí você vê a condição de ruína no qual vivia e agora as condições de vida em abundância em Jesus Cristo que estão tendo. Amém. Essas pessoas e seus filhos e os netos e os tataranetos também terão, aleluias, os bisnetos, né? Sim, amados. Deus tem compromisso com a sua palavra. O que o Senhor fala, Ele cumpre. E muitos estão aí cheios de si, na soberba, na arrogância, na autossuficiência, achando que podem tudo a hora que quiser e faz o que quiser da própria vida. Isso daí é falta de humildade, de temor a Deus, de reverência a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor abate os soberbos. E muitas pessoas que já estão aí passando por tantos abatimentos e não se posicionam. Mas aqueles que se posicionam, sim, elas elevam os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Tem socorro do Senhor, tem livramentos, tem uma vida em abundância, tem a maravilhosa graça do Senhor. Aleluia. Amém? Agora, fica aí para você verdadeiramente se posicionar ou continuar se destruindo com as condições pecaminosas. Você e seu esposo, você e sua esposa, você com os seus filhos. Até quando? Muitos dizem a Deus, né? Mas até quando você vai ficar nessa? Rodando em círculos? É pior para você. E é pior para as suas futuras gerações. Reflita bem. A paz.